meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara, eu sou professora de Química das unidades do Força Máxima de Laranjeiras e São Gonçalo. Eu estarei aqui com vocês no YouTube da nossa escola, ministrando aulas de Química para as turmas do 9º ano regular de toda a rede do Força Máxima. Até o fim dessa quarentena, então, a gente vai estar juntos, certo? E eu espero que vocês estejam se cuidando, se higienizando com frequência, viu? Quanto mais cedo a gente seguir todas essas recomendações, mais rápido nós poderemos estar juntos novamente na nossa escola, certo? Então, agora que já estamos oficialmente apresentados, partiu para a nossa aula? Bem, gente, então vamos dar início à nossa aula. A nossa aula de hoje, então, será sobre o capítulo 4, que tem como título Como podemos separar as substâncias de uma mistura. Então, esse capítulo a gente vai falar sobre técnicas de separação de misturas. Lembrando que as misturas e as suas classificações, suas características, já foram estudadas no capítulo 3. Então, para quem quiser dar uma relembrada nessa matéria, antes de começar esse vídeo, sugiro a leitura do capítulo 3 da apostila de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Primeiramente, precisamos saber que as técnicas de separação de misturas, elas são separadas em dois grandes grupos, que são os métodos mecânicos e os métodos físicos. Os métodos mecânicos são aqueles que dependem diretamente da ação humana. Então, teremos que ter a ação humana, agindo diretamente para que o processo de separação aconteça. E são processos que são realizados em misturas heterogêneas. Então, quando a gente estudou sobre misturas, nós vimos que as misturas heterogêneas eram aquelas onde eu conseguia o quê? Diferenciar as fases presentes na mistura, como, por exemplo, uma mistura de água e óleo, conforme está sendo mostrado na figura. Os métodos físicos, por sua vez, eles independem diretamente da ação humana e são realizados em misturas homogêneas. Lembrando que misturas homogêneas são aquelas onde a gente não consegue observar as diferentes fases, como, por exemplo, uma mistura de água e açúcar totalmente dissolvido, conforme a gente pode ver na figura. O primeiro método mecânico que nós vamos estudar é o método da catação. Ele é utilizado em misturas heterogêneas sólido-sólido, ou seja, misturas heterogêneas que contêm fases apenas sólidas. E vão ser usados quando essas fases sólidas elas são facilmente diferenciadas, ou seja, quando nós, a olho nu, conseguimos diferenciar os sólidos presentes na mistura. Um exemplo clássico disso é o processo de catação do feijão, certo? A gente consegue diferenciar os feijões presentes na mistura. Então, eles são facilmente separados utilizando um processo de catação. O segundo método mecânico é a peneiração. A peneiração é utilizada em misturas heterogêneas sólido-sólido, ou seja, misturas heterogêneas também formadas apenas por fases sólidas, onde essas fases sólidas elas têm tamanhos de partículas bastante diferentes. Alguns exemplos. A gente utiliza esse método de peneiração para peneirar farinha em receitas, certo? E também utilizamos para peneirar solo. A gente consegue, então, separar um solo de tamanho maior, que fica retido na peneira, certo? Do solo de tamanho de partícula menor, que vai passar através dessa peneira. O terceiro método mecânico que nós vamos ver é o método da ventilação. É um método que também é utilizado para misturas heterogêneas sólido-sólido, quando essas fases sólidas possuem pesos diferentes, galera. Então, olha só, uma separação, que é bastante comum de ser utilizada a ventilação é para separar a casca do amendoim em si. Por quê? A casca do amendoim é muito mais leve do que o próprio amendoim, do que o próprio grão de amendoim. Então, o que a gente faz? A gente ventila essa mistura de casca e grão de amendoim e a gente consegue, então, separar os dois, certo? Porque a casca ela é facilmente arrastada pelo vento e os grãos de amendoim vão continuar paradinhos. Eles não vão acender tanto junto com o vento quanto a casca, correto?
O próximo método, então, é a separação magnética. Novamente, ela é utilizada para misturas heterogêneas sólido-sólido, porém, quando uma dessas fases sólidas possui propriedades magnéticas, ou seja, quando ela é atraída por ímãs. Um exemplo clássico que nós temos desse tipo de mistura é a mistura de ferro e enxofre, certo? Quando eu aproximo um ímã de uma mistura de ferro e enxofre, o que vai acontecer? O ferro tem propriedades magnéticas, ele vai ser atraído pelo ímã, se separando então do enxofre, correto? Vai ficar mais ou menos como está sendo mostrada nessa figura aí agora. O ferro fica preso no ímã e o enxofre, como não tem propriedades magnéticas, ele é então separado dessa mistura. O próximo método mecânico é a filtração simples. A filtração simples ela vai ser utilizada em misturas heterogêneas, sólido-líquido e sólido-gás. A gente vai ver cada uma delas separadamente. Primeiro vamos falar sobre as misturas heterogêneas sólido-líquido, certo, galera? Então aqui a gente tem um esquema, né, mais ou menos, de como acontece essa filtração sólido-líquido. A gente tem então a mistura sólido-líquido, que é derramada em um papel de filtro, certo? Que vai estar acamado em um funil. Esse papel de filtro vai fazer o que então? Ele vai reter a fase sólida e vai deixar passar a fase líquida, que vai ser encontrada então na solução filtrada. Um exemplo que a gente tem desse tipo de filtração é a filtração do café, certo? A gente tem ali o café, a mistura do pó com a água que a gente coloca para poder começar o início da filtração do café, correto? Então, quando o filtro do café ele vai fazer o quê? Ele vai reter o pó do café e vai deixar passar só o quê? O líquido que contém as substâncias da bebida, né, que a gente tem interesse, que é o café. E, como exemplo de filtração simples sólido-gás, nós temos o aspirador de pó, correto? O que o aspirador de pó faz? Ele tem um filtro dentro dele, onde a sujeira, que é sólida, juntamente com o ar, que é aspirado, certo, por ele, vai entrar por esse equipamento, né, pelo aspirador, e o filtro, então, vai deixar passar o quê? Ele vai deixar passar o gás, correto? E vai reter o sólido, que é justamente a sujeira que a gente está aspirando. Então, com isso, a gente consegue separar o ar da sujeira. Outro método mecânico que nós vamos ver é o método da filtração a vácuo. O que acontece? Nós acabamos de ver a filtração simples, certo? A filtração a vácuo, ela é utilizada quando a gente quer tornar a filtração mais rápida. Então, a gente vai utilizar e também em misturas heterogêneas sólido-líquido, mas em geral para misturas heterogêneas sólido-líquido, onde a gente tem sólidos dispersados nesse líquido que vão tornar essa filtração mais lenta. Então, para poder tornar a filtração mais rápida e mais efetiva, a gente utiliza então um esquema de filtração a vácuo. Qual é a diferença básica da filtração a vácuo para a filtração comum? A gente tem a aplicação do vácuo, ou seja, nós retiramos o ar dentro do recipiente que está recebendo o líquido, certo? E ao retirar esse ar, a gente consegue que o líquido caia muito mais rápido e a filtração acontece então muito mais rápido. Então aqui a gente tem as partes desse equipamento. O funil de Büchner, certo? Onde a gente vai ter o nosso filtro, que vai reter o sólido. Nós temos o Kitasato, que é essa vidraria que está embaixo, né, conectada com o funil de Büchner. E então a gente consegue separar, olha só, o sólido ele fica retido no funil e o líquido vai ser, ele vai né, gotejar nesse Kitasato, nessa vidraria. E aqui do lado a gente tem então o equipamento real, como ele é de verdade. Então, em geral, é um equipamento feito de vidro e a saída do vácuo, né, que normalmente está ligada, né, a um compressor de vácuo. Outro método mecânico também muito importante é o método da decantação. A decantação ela vai ser utilizada em misturas heterogêneas, sólido, líquido e líquido-líquido, correto? Então, olha só, misturas heterogêneas sólido-líquido. A gente tem aqui inicialmente a água barrenta, ou seja, a água misturada com
o barro, correto? A gente não consegue ainda separar nesse primeiro momento. Se eu deixar essa mistura em repouso por um tempo, o que vai acontecer? Pela ação da gravidade, né, o barro ele vai começar a decantar e a água vai formar uma fase acima do barro. Então, a partir desse momento, fica muito mais fácil de separar a água do barro, correto? Então, aqui a gente tem, ó, onde que nós normalmente utilizamos isso? Nas estações de tratamento de água de esgoto, correto? A água, né, de tratamento ela vai chegar na estação misturada com várias partículas sólidas. Para que a gente consiga separar essa água dessas partículas sólidas, uma das etapas é a etapa de decantação. Por isso a sua grande importância. Mas a decantação ela não é feita só para misturas heterogêneas sólido-líquido. Ela também é muito utilizada em misturas heterogêneas líquido-líquido, certo? Então aqui a gente tem um exemplo disso. Para fazer esse tipo de decantação, a gente já precisa de outros equipamentos. A gente precisa do chamado funil ou ampola de decantação, que é esse funilzinho diferente que a gente está vendo aí na figura. Esse funilzinho, a gente vai ter como parte, né, das fases da mistura o líquido menos denso, que sempre vai ficar na parte de cima, e o líquido mais denso, que sempre vai ficar na parte de baixo da minha mistura, correto? O mais denso fica embaixo, o menos denso sempre vai ficar em cima. Então, o que eu faço agora? Nesse funil, eu vou ter a chamada torneira. O que essa torneira vai fazer, galera? Eu vou abrir essa torneira e vou deixar gotejar apenas quem? O líquido mais denso, certo? E aí, então, eu consigo coletar o líquido mais denso para a parte de baixo, para esse recipiente que está embaixo do funil. Uma vez que eu já terminei de coletar o líquido mais denso, o que eu faço? Eu fecho a torneira e só vai ter o que dentro do funil? O líquido menos denso, certo? Agora, eu posso trocar o recipiente que está embaixo do funil, colocar um novo recipiente e, novamente, abrir a torneira para que o líquido menos denso caia novamente para ser coletado. E aí, assim, no final, eu vou ter a separação dessas duas fases. Aqui, novamente, um exemplo de como é esse equipamento na vida real, certo? Ele normalmente é feito de vidro e a gente tem sempre essa separação do líquido mais denso embaixo e do líquido menos denso em cima. Muito bem, a gente falou então da decantação, certo? Mas existem misturas heterogêneas, sólido-líquido, que elas têm difícil decantação, ou seja, que a decantação é muito lenta, ou então que por conta das partículas sólidas serem muito levinhas ou serem muito pequenas, a gravidade ela não consegue atuar tão bem nessas partículas, causando uma decantação incompleta ou não tão efetiva. Para esses casos de misturas heterogêneas sólido-líquido de difícil decantação, a gente tem então o método da centrifugação. Um exemplo clássico de mistura que é utilizado o método da centrifugação é o nosso sangue, certo? Então a gente sabe que o sangue ele é formado pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, e os particulados, certo? Os glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas, que seriam a nossa parte sólida do sangue. Se eu quiser separar essa parte líquida da parte sólida, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha amostra de sangue dentro de uma centrífuga. O que essa centrífuga vai fazer? Ela vai fazer um movimento circular em alta velocidade, certo? E esse movimento circular em alta velocidade, ele vai promover a separação dessas fases. No final do movimento, quando a gente retirar a ampola de dentro da centrífuga, o que a gente vai ter é algo parecido com isso aqui, olha. A gente vai ter o plasma na parte de cima, que é a parte líquida, e os particulados embaixo, glóbulos brancos e plaquetas, juntamente com os glóbulos vermelhos. Aqui do lado a gente tem um exemplo real de uma mistura, né, de sangue já separada após ter sido feito o processo da centrifugação. Muito bem, galera, então agora a gente está saindo dos métodos mecânicos, certo? E estamos indo para os métodos físicos.
Então, a gente tem aqui a evaporação. A evaporação é o primeiro método físico que a gente vai ver e, olha que interessante, a gente já não está mais falando de misturas heterogêneas. Por quê? A gente viu lá no primeiro slide que os métodos físicos, eles são usados para misturas homogêneas. Então, a gente não vai mais separar mistura heterogênea nesse momento. A gente só vai fazer separação de misturas homogêneas. Então, o primeiro método físico é a evaporação. A evaporação é utilizada em misturas homogêneas sólido-líquido e utilizadas quando a gente não deseja obter a parte líquida. Por quê? Nesse tipo de separação, o que vai acontecer? O líquido ele vai evaporar. E ele vai para onde? Ele vai evaporar e vai para a atmosfera, ele vai para o ar, certo? Na forma de vapor. Então, a única coisa que a gente vai conseguir obter no final é o sólido. Um exemplo disso, desse processo, é o que acontece nas lagoas de evaporação para obter sal, as chamadas salinas, certo? A gente, para quem já foi a Cabo Frio, né, já deve ter visto aquelas salinas que tem logo na entrada da cidade. Essas salinas, elas fazem exatamente esse processo, elas vão evaporar a água do mar e vai sobrar no final apenas o quê? Apenas o sal, a parte sólida, que é o que eles estão interessados, correto? Mas, e se eu quiser obter a parte líquida? Será que eu consigo? Sim, você consegue se você fizer uma destilação simples. Então, olha só, evaporação e destilação simples, elas são úteis para o mesmo tipo de mistura, misturas homogêneas, sólido-líquido. No entanto, a evaporação, a gente não consegue obter o líquido. Na destilação simples, eu consigo obter o sólido e o líquido também. Então, como que funciona a destilação simples? Vamos observar o esquema de montagem dessa destilação. A gente tem um balão de vidro, certo? Onde que contém, né, a nossa solução, ou seja, que contém a nossa mistura homogênea sólido-líquido. Muito bem. Então, eu tenho a minha solução e eu vou aquecer essa solução. Quando eu aqueço essa solução, galera, o que vai acontecer? Ao aquecer essa solução, a fase líquida ela começa a sofrer vaporização, ou seja, o líquido da minha mistura começa a se transformar em gás. Esse gás ele vai então subir por esse equipamento e vai chegar no condensador, certo? O que o condensador vai fazer? Ele vai provocar uma condensação dessa fase líquida, certo? Ela estava na forma de vapor, percorreu aquele caminho, chegou no condensador. Quando ela chega no condensador, ela é resfriada para novamente se transformar em fase líquida. Então, ela vai percorrer todo o condensador, se transformando em líquido novamente. Ao chegar no final do condensador, ela vai ser, então, gotejada para outro recipiente. E aí, observem, olha, eu estou coletando do outro lado do equipamento quem? A minha fase líquida, certo? Então, o que vai acontecer nessa separação? No final do processo, a fase líquida ela vai ser encontrada nesse recipiente do final, que é o Erlenmeyer. E o sólido? O sólido vai ser encontrado no balão de vidro que estava com a minha solução. Correto? Então, observem que, nesse tipo de separação, eu consegui obter o líquido e o sólido também. Correto? Muito bem. O próximo processo de métodos físicos que nós vamos ver é o processo da destilação fracionada. A destilação fracionada ela é utilizada para misturas homogêneas líquido-líquido. Que tipo de mistura homogênea líquido-líquido que a gente consegue pensar? Uma muito famosa é o petróleo, certo? O petróleo é uma mistura homogênea líquido-líquido porque todas as fases que estão ali presentes, elas são líquidas, correto? Então, e a gente tem uma infinidade de substâncias que estão ali, mas que a gente não consegue enxergar, porque elas são o quê? Elas são um sistema, né, de uma mistura homogênea, então eu não consigo ver essas fases. Como que eu consigo, então, separar essas substâncias presentes no petróleo? Através de um processo de destilação fracionada. Essa separação ela vai ocorrer por diferença de pontos de ebulição entre as fases. Então, aqui a gente tem, uma torre de destilação. Essa torre de destilação, ela vai receber o petróleo, né? Ela vai receber a mistura homogênea e, por conta dos diferentes pontos de ebulição, cada substância vai sair em uma altura diferente da minha torre.
Se a gente for observar, olha só, as substâncias que têm um alto ponto de ebulição, elas saem aonde? Elas vão sair na base da torre. Por quê? Porque a gente não vai conseguir transformar essas substâncias em estado gasoso, correto? Então, são substâncias que têm um ponto de ebulição muito alto, então são difíceis de serem transformadas para o estado gasoso. Então, elas vão sair aonde? No fundo da minha torre. E as substâncias que têm os menores pontos de ebulição saem no topo, correto? Então, aqui a gente tem os maiores pontos de ebulição, as frações mais pesadas do petróleo, e nós temos no topo da torre as frações mais leves, ou seja, aquelas com menores pontos de ebulição. Aqui só uma imagem para ilustrar para vocês como que essas torres de destilação elas são grandes. A gente vê nas figuras, né, os desenhos, a gente não tem noção como que essas coisas elas são enormes. E as torres de destilação de petróleo, elas são construções imensas, né, que exigem um projeto de engenharia muito rígido e muito bem feito para que funcione de forma correta. Muito bem. O próximo método físico que a gente vai ver é o da liquefação fracionada. Ele é útil para misturas homogêneas gás-gás, ou seja, misturas gasosas homogêneas, e a sua separação também vai acontecer por diferença entre os pontos de ebulição das fases gasosas. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente tem ali a nossa torre de liquefação fracionada. O que a gente vai fazer com o ar, né? O ar, a gente sabe que é uma mistura homogênea de gases, correto? Porque a gente tem vários gases diferentes no ar, mas a gente não enxerga as fases. Então, a gente tem o ar inicialmente ele está líquido, por quê? Porque a gente resfria essa mistura gasosa, transformando em uma mistura líquida. Então, o primeiro passo desse tipo de transformação, né, desse tipo de separação, é o resfriamento da mistura gasosa, transformando em uma mistura líquida. Em seguida, o que eu vou fazer dentro da minha torre? Eu vou aquecer essa mistura, levando as fases com menores pontos de ebulição ao estado gasoso, e as que tiverem maiores pontos de ebulição vão permanecer líquidas. Então, observe o seguinte, ó, o oxigênio ele permaneceu líquido, por quê? Porque ele tem um alto ponto de ebulição. O gás nitrogênio, por sua vez, ele já foi transformado em gás. Então, ele saiu aonde? Ele saiu no topo da torre. E por que ele saiu no topo da torre? Porque o ponto de ebulição dele é menor do que o ponto de ebulição do oxigênio, certo? É a mesma ideia da destilação fracionada, só que a destilação fracionada é uma mistura homogênea líquida e a liquefação fracionada é uma mistura homogênea gasosa. Outro método também bastante utilizado, né, é a fusão fracionada. Fusão fracionada é utilizada para misturas homogêneas sólidos-sólido, ou seja, misturas homogêneas apenas de fases sólidas. E essa separação vai acontecer por diferença entre os pontos de fusão dessas fases sólidas, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo clássico, é o exemplo da mistura enxofre e areia. O enxofre e areia é uma mistura homogênea sólido-sólido, a gente não consegue diferenciar as fases. Então, o que eu faço? Eu vou aquecer essa mistura e o enxofre, ele vai o quê? Ele vai fundir, certo? E a areia continua sólida. Por quê? Porque a areia tem um ponto de fusão muito alto, então a gente não consegue fundir a areia. O enxofre, então, ao ser transformado em líquido, eu consigo, então, separar ele da fase sólida, que é a nossa areia, correto? Então, a fase que tiver o menor ponto de fusão será transformada em líquido e separada da fase sólida restante, certo? Agora, vamos exercitar, gente? Vamos fazer essa questão 1, que diz o seguinte. Analise os sistemas abaixo. Primeiro sistema, sucata de ferro e serragem. Segundo sistema, açúcar e água. Terceiro sistema, água contaminada com óleo. E quarto sistema, areia e pedregulhos. A questão pergunta o seguinte. Classifique as misturas e propõe um método de separação para esses sistemas. Então, vamos exercitar isso. Gente, olha só. Primeiro sistema a gente tem quem? Sucata de ferro e serragem. Qual é a classificação dessa mistura? Lembrando que classificação de misturas a gente tem no capítulo 3. Então, qual é a classificação dessa mistura?
É uma mistura heterogênea sólido-sólido, porque o ferro é sólido e a serragem também é sólida. E eu consigo diferenciar as diferentes fases, por isso ela é heterogênea. Qual método de separação eu posso utilizar? Separação magnética, porque a gente viu que se eu tenho uma mistura heterogênea sólido-sólido, quando uma das fases tem propriedades magnéticas, qual é a separação adequada a ser feita? Separação magnética. Segundo sistema agora. Segundo sistema é água e açúcar. Então, qual é a classificação desse sistema? A gente sabe que o açúcar ele se dissolve na água. Então, a gente vai ter uma mistura homogênea. Sólido, porque o açúcar é sólido, líquido, porque a água é líquida. Qual o método que é adequado para separar misturas homogêneas sólido e líquido? Destilação simples, certo? Terceiro sistema agora. Terceiro sistema é a água contaminada com óleo. A gente viu que água e óleo não se misturam, então elas vão formar uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea, líquido-líquido, porque a água é líquida e o óleo também. O método de separação que a gente vai utilizar para essa mistura é, então, a decantação, utilizando aquele funil de decantação que a gente viu nas figuras. E, por último, o quarto sistema, que é o sistema de areia e pedregulhos. O que esse sistema de areia e pedregulhos é classificado? Ele é classificado como uma mistura heterogênea, porque eu consigo diferenciar a areia das pedras, né? Sólido-sólido, porque a areia e as pedras são sólidas. E o método de separação adequado é a peneiração, porque a areia ela tem um tamanho de partícula bem menor do que as pedras, certo? Então, usando uma peneira, eu consigo que a areia passe através da peneira e as rochas, né, as pedras, fiquem retidas. Muito bem, galerinha. Então, essa é a primeira resolução da nossa primeira questão. Vamos partir, então, agora para uma segunda questão para a gente continuar exercitando mais um pouquinho. Então, questão 2. Numa prova de ciências, foi apresentada uma mistura de pó de café, álcool e água. Cada aluno tinha que sugerir uma sequência de processos para separar essa mistura. Um aluno propôs o seguinte esquema. Então, a gente tem pó de café, álcool e água. Aí, ele fez um processo 1 que separou o pó de café do álcool e da água. Então, ele separou uma fase sólida de uma fase líquida, certo? Que estão o quê? Heterogêneas. Essa fase líquida ela vai estar separada dessa fase sólida, correto? E depois o álcool e a água, ele fez um segundo processo que separou, então, o álcool da água. Então, vamos lá. No processo 1, a gente separou o quê? A gente separou duas fases, uma sólida e uma líquida, que eram o quê? Heterogêneas. E no processo 2, nós separamos o quê? Uma mistura homogênea líquido-líquido, porque água e álcool são o quê? Miscíveis entre si. Então, a gente tem um processo 2 representando uma separação de uma mistura homogênea líquido-líquido, certo? E o processo 1, a gente tem uma situação de mistura, de uma mistura heterogênea, né? Sólido-líquido. Então, como que a gente poderia separar? O processo 1, muito simples, a gente poderia fazer uma filtração, certo? Igual a gente faz com o café mesmo, que a gente separa o pó de café da água. E o processo 2, que é adequado para fazer separação de misturas homogêneas líquido-líquido, é a destilação fracionada, galera. Então, muito bem, podemos partir para a terceira e última questão dos nossos exercícios. A terceira e última questão traz uma imagem do que, gente? De um funil de decantação. E aí ele diz que a gente tem um líquido Y, que está na parte de baixo, e um líquido X, que está na parte de cima. E a letra A pergunta o seguinte: qual é a classificação dessa mistura? Então, a gente novamente está voltando para a matéria do capítulo 3. Qual é a classificação dessa mistura? Se eu consigo diferenciar as fases, é uma mistura heterogênea. Muito bem, vamos lá, continuando agora. Letra B. Que método de separação está sendo usado? Então, que método de separação é esse que nós vimos lá atrás? É a decantação. Então, a decantação, método utilizado para misturas heterogêneas sólido-líquido e líquido-líquido, certo? E, por último, né, letra C, qual é o primeiro líquido a ser separado? E por quê? Qual o primeiro líquido que a gente vai separar, gente? É o líquido Y, certo? Por quê? Porque ele é o líquido que está embaixo. A gente viu isso lá na matéria. E por que ele é separado primeiro? Porque ele é o que tem a maior densidade, correto? Muito bem. Finalizamos, então, os nossos exercícios. E, antes de terminar a nossa aula,
nós vamos fazer um experimento para fechar esse nosso conteúdo de separação de misturas. Beleza? Então, vamos partir para o nosso experimento. Para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer agora um experimento de cromatografia. A gente passou esse tempo todo do vídeo conversando sobre as técnicas de separação de misturas, certo? A cromatografia também é utilizada como uma técnica de separação. E ela recebeu esse nome originalmente porque ela estava muito relacionada com a separação das diferentes cores, certo? Então, por conta dela estar relacionada com a separação de cores, a gente deu esse nome, né? Cromatografia ficou tão icônico. Ela foi originalmente utilizada, né? Primeiramente utilizada pelo botânico Mikhail Semyonovich, certo? Para a separação de extratos de plantas. Então, agora que vocês já conhecem a cromatografia e já sabem do que se trata, vamos começar o experimento? Gente, para poder a gente fazer esse experimento, nós vamos precisar de alguns materiais. Como nós vamos separar pigmentos de presente, né, no hidrocor, na canetinha, a gente precisa então de uma canetinha hidrocor. Eu escolhi essa canetinha verde. A gente vai precisar de um papel de filtro de café comum, tesoura sem ponta, um copinho de vidro. Esse copinho ele não necessariamente ele precisa ser de vidro, ele pode ser de acrílico também, desde que ele seja transparente. Uma tampinha, certo? Branca, porque depois a gente vai usar ela para poder ver as cores. E álcool 70%. Lembrando que, como a gente está fazendo um experimento que usa álcool e álcool inflamável, estamos usando vidro e estamos usando tesoura, é muito importante que vocês façam esse experimento com a supervisão dos pais de vocês. Não vão pedir para os pais de vocês irem na rua comprar nada disso. Lembrando que estamos em quarentena, então não é para ninguém ir na rua comprar. Quem tiver já o material em casa, faz. Quem não tiver, depois que tiver passado o período de quarentena, pode tentar fazer o experimento, beleza? Então vamos lá. Para começar o experimento, primeiro a gente vai cortar o papel de filtro. Então eu vou cortar o papel de filtro em um formato mais ou menos retangular. Então, estou aqui, vou cortar ele num retângulozinho. Pronto, ó. Retângulo, certo? Então, cortei o papel de filtro. E agora, então, eu vou colocar um pouquinho do álcool só na base do copinho, certo, gente? Não é para colocar muito álcool, é só um pouquinho mesmo, para deixar só um pouquinho dele aqui na base. Ó, tá vendo? Eu só coloquei ele na basezinha, tá vendo? Não coloquei muito, não precisa colocar muito álcool, é só um pouquinho mesmo. Pronto. Já coloquei o álcool. Agora eu vou fechar a tampinha do álcool, não é legal deixar ela aberta. E vou fechar aqui com a tampinha porque é importante fechar, porque a gente sabe que o álcool é volátil, né, gente? Então vamos fechar aqui. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso aplicar a minha amostra, correto? Quem é a minha amostra? É a tinta da caneta. Então eu vou aplicar um pouquinho da caneta bem aqui na base do papel, fazer um furinho, certo? Vou fazer uma bolinha. Então aqui, ó, fiz a minha bolinha, apliquei a minha amostra. Então agora eu vou mergulhar no álcool, certo? Então eu vou colocar bem devagarzinho aqui dentro do álcool. Ela vai entrar em contato com o álcool. Eu vou fechar e vou deixar que o álcool suba, certo? Por capilaridade, todo o meu papel. E durante todo esse trajeto, a gente vai observar o que está acontecendo com a nossa amostra. Prontinho. Agora, o nosso álcool já percorreu uma boa parte do nosso papel e a gente já consegue observar, olha aqui, ó, vou colocar ele na tampinha branca para ficar melhor para ver. A gente já consegue observar o que, gente? A separação das cores do pigmento verde, certo? O verde, a gente sabe que ele é a combinação do azul com o amarelo. Então, se a gente observar, ó, no nosso papelzinho, a gente tem o amarelo aqui na base, estão vendo? E o azul aqui em cima.
o verde ele ficou no encontro do amarelo com o azul, porque justamente o verde é a mistura dos dois. Então a gente tem aqui a separação dos dois pigmentos que formam a coloração verde, o amarelo e o azul, certo? Então a cromatografia, o nosso experimento de cromatografia, conseguiu separar os pigmentos da cor verde. E aí agora a gente vai ver como que funciona isso, por que ele conseguiu separar. A cromatografia é importante, gente, vocês saberem que a cromatografia ela tem duas partes principais, a fase móvel e a fase estacionária. Quem é a nossa fase estacionária? Nós fizemos aqui um experimento de cromatografia em papel. Então, a nossa fase estacionária, aquela fase que ficou imóvel durante todo o processo, foi o papel, correto? E quem foi a nossa fase móvel? Quem foi que se movimentou através do papel? Foi o álcool. Então, a gente tem fase móvel, que é o álcool, e temos a fase estacionária, que é o nosso papel. O que vai acontecer? A gente tem que cada coloração ela vai ser formada por substâncias químicas diferentes. Então, essas substâncias elas vão interagir com o papel e com o álcool de formas diferentes, certo? Por elas interagirem de forma diferente, cada cor vai se encontrar no papel com uma altura diferente, certo? O amarelo, por exemplo, ele ficou mais retido aqui embaixo, perto da onde a gente aplicou a amostra. O que isso significa? Significa que as substâncias, as moléculas que formam a cor amarela, elas interagiram mais com quem? Com o papel, que está paradinho, certo? E o azul, que ficou lá em cima, ele já teve substâncias e moléculas que interagiram mais com quem? Com o álcool, que se moveu durante todo o papel, por capilaridade, certo? Então, através desses conceitos, a gente consegue realizar a separação desses pigmentos e de muitas outras substâncias também que a cromatografia é útil de ser feita, certo? Gostaram da nossa aula? Espero que todos vocês tenham aprendido bastante, tanto quanto eu também aprendi para preparar essa aula para vocês. Então, espero que tenham gostado. A gente se vê já já na nossa próxima aula, beleza? Tchau, tchau, gente!